todas e todos. Para quem não me conhece, meu nome é Helena Morgado. Eu sou defensora pública do Estado do Rio de Janeiro, aprovada no último concurso. Sou mestre em Direito Penal pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro e sou professora da FESUDEPERJ. Hoje a gente vai dar início à nossa turma de contagem regressiva para a prova da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, que se avizinha. Eu vou dar 1 hora de aula para vocês sobre direito penal, tanto a parte geral quanto a parte especial, incluindo os crimes do Código Penal e a legislação extravagante. A ideia aqui, nessa 1 horinha de aula só que a gente vai ter, é relembrar vocês alguns temas, algumas questões controvertidas que são relevantes para o certame que vocês já vão fazer daqui a menos de 2 semanas. Hoje já é dia 9 de junho, estou gravando essa aula para vocês e a prova está marcada para o dia 20. Eu tenho certeza que vocês já sabem a matéria, vocês já estão afiadíssimos para a prova, então a ideia aqui é só relembrar, trazer tranquilidade para vocês terem uma maior segurança na hora da prova. Tá legal? Então vamos começar aqui, vou abrir o material para a gente começar a trabalhar a nossa aula dessa turma que a FESUDEPERJ chamou de contagem regressiva. O primeiro ponto que eu preciso trabalhar com vocês diz respeito ao princípio da legalidade. Vejam, o que diz o princípio da legalidade penal? Não há crime sem lei anterior que o defina e nem pena sem prévia cominação legal. O princípio da legalidade está previsto tanto na Constituição Federal quanto no Código Penal. A principal função do princípio da legalidade, sem sombra de dúvidas, é impedir a retroatividade da lei penal mais gravosa. Significa dizer que a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. Em sentido contrário, toda lei penal que beneficiar o réu de qualquer forma deve necessariamente retroagir para abarcar os fatos praticados antes da sua vigência. É isso que diz o princípio da irretroatividade da lei penal, que é um subprincípio ou uma subfunção do princípio da legalidade. E o primeiro tópico que eu trouxe aqui para vocês diz respeito a essa função do princípio da legalidade. Vejam, a súmula número 611 do STF diz que, transitada em julgado a sentença condenatória, compete ao juiz da execução a aplicação da lei penal mais benigna. No mesmo sentido, o artigo 66, inciso 1º da Lei de Execuções Penais, diz que compete ao juízo das execuções aplicar aos casos julgados lei posterior que de qualquer modo favorecer o agente. O que significa dizer que cabe ao juízo da execução aplicar essa lei penal posterior mais favorável? Gente, significa que não é necessário o ajuizamento da revisão criminal. Revisão criminal é a ação autônoma de impugnação que visa desconstituir a coisa julgada na seara criminal. Ela é bastante similar à ação rescisória na área civil. Algumas peculiaridades da revisão criminal. A revisão criminal é ajuizada diretamente no tribunal, da mesma forma que a ação rescisória, mas a revisão criminal é uma ação autônoma de impugnação exclusiva da defesa. Não cabe ao Ministério Público ajuizar a revisão criminal com vista a desconstituir a coisa julgada e, com isso, prejudicar aquele acusado. Partindo dessa premissa, em se tratando de uma lei penal mais favorável ao acusado, uma leitura assodada dos dispositivos do Código de Processo Penal permitiria concluir que seria necessário o ajuizamento da revisão criminal
para que essa lei penal posterior mais benéfica atingisse aquele caso específico. Mas não é essa a resposta correta. Não é necessário o ajuizamento da revisão criminal. O próprio juízo da execução tem competência e deve aplicar a lei penal mais benéfica que tem entrado em vigor após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. E vejam, essa aplicação da lei penal mais benéfica pelo juízo da execução não se restringe à área da execução penal propriamente dita. Ou seja, o juízo da execução não aplica apenas a lei penal mais benéfica que tenha reflexos diretos na execução, não só aquela lei que, por exemplo, reduza o prazo necessário para a progressão de regime ou para um livramento condicional. Não, o juízo da execução aplica qualquer lei penal mais benéfica, ainda que seus efeitos se restringam ao âmbito da fase de conhecimento. Então, por exemplo, o advento de uma lei penal que retira a existência de uma majorante aconteceu na época em que a arma branca no crime de roubo deixou de ser uma majorante, a partir de 2018. Nesse caso, o próprio juízo da execução aplica essa lei e já pode corrigir a pena que foi aplicada pelo juízo do conhecimento, retirando essa majorante. Tá ok? Então, esse é o primeiro ponto que eu queria trabalhar com vocês em relação ao princípio da legalidade. O segundo ponto, ainda em relação à retroatividade da lei penal mais favorável, eu trouxe aqui 3 apostas minhas relacionadas à lei anticrime. Eu já falei isso várias vezes em todas as turmas que eu dou aula e eu preciso falar mais uma vez. Vocês necessitam memorizar a data de advento da lei anticrime, dia 23 de janeiro de 2020. Foi nessa data que a lei anticrime entrou em vigor. E é com base nessa data que vocês vão precisar, ao analisar a questão, concluir se o fato foi praticado antes ou depois da vigência da lei anticrime. O examinador não vai falar para vocês qual foi a data da entrada em vigor da lei anticrime. Vocês precisam ir com essa data memorizada, dia 23 de janeiro de 2020. Dito isso, as minhas 3 apostas relacionadas à retroatividade ou irretroatividade de normas que foram alteradas ou introduzidas com o pacote anticrime. A primeira delas diz respeito à inclusão de diversas modalidades do crime de roubo no rol dos crimes hediondos. Até o advento da lei anticrime, só havia uma modalidade de roubo considerada crime hediondo, que era o latrocínio, o roubo seguido de morte. Com o advento da lei anticrime, várias modalidades de roubo foram introduzidas na lei de crimes hediondos, seja o roubo praticado mediante restrição da liberdade da vítima, seja o roubo que resulta em lesão corporal grave ou o principal exemplo prático que a gente vê no nosso dia a dia, o roubo praticado com emprego de arma de fogo. Então, roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo, a partir de 23 de janeiro de 2020, passou a ser considerado um crime hediondo. Se atentem a esse fato. Se o crime de roubo foi praticado antes da entrada em vigor do pacote anticrime, praticado antes do dia 23 de janeiro de 2020, não há que se falar em crime hediondo. Agora, se esse roubo praticado com o emprego de arma de fogo foi perpetrado a partir do dia 23 de janeiro de 2020, aí sim, esse crime é considerado hediondo, com todos os reflexos maléficos da inclusão, especialmente em relação à fase de execução penal, prazo de progressão de regime, prazo de concessão do livramento condicional. Então, essa é a minha primeira aposta. A minha segunda aposta se relaciona ao acordo de não persecução penal. Embora o ANPP seja uma matéria relacionada à área de processo penal,
essa questão de retroatividade ou não diz respeito ao direito penal material. O acordo de não persecução penal foi introduzido no Código de Processo Penal pela Lei Anticrime, que criou o artigo 28A no CPP. A questão aqui é que, embora se trate de uma norma de natureza processual, o artigo 28A possui inegável caráter material, com consequências, por exemplo, relativos à extinção de punibilidade. Então, a norma esculpida no artigo 28A é uma norma de caráter híbrido e, portanto, em razão dessa natureza material, ela deve sim retroagir. Mas ela retroage até quando? Essa é uma celeuma que ainda está em discussão na jurisprudência, mas prevalece o entendimento de que a norma prevista no artigo 28A retroage sim, por ser uma norma híbrida, mas só retroage para aqueles casos em que não houve recebimento da denúncia até o dia 23 de janeiro de 2020. Temos posição do STF e do STJ nesse sentido, mas ainda não temos um entendimento consolidado, tanto que recentemente tivemos o entendimento do próprio STJ, que admitiu a aplicação do acordo de não persecução penal em fase de alegações finais. Era um caso de tráfico de drogas, em que, na denúncia, o Ministério Público imputou a prática do crime do caput do artigo 33 da Lei de Drogas àquele acusado, mas nas alegações finais o próprio Ministério Público reconheceu que o acusado fazia jus ao privilégio previsto no artigo 33, parágrafo 4º. Nesse caso específico, o STJ disse que houve uma alteração na circunstância fática, com esse reconhecimento pelo próprio Ministério Público do privilégio, e que, portanto, seria cabível, sim, o oferecimento do acordo de não persecução penal. Isso porque o próprio artigo 28A traz como um dos requisitos objetivos que a pena mínima do delito seja de 4 anos e a pena mínima do crime de tráfico de drogas do caput do artigo 33 é de 5 anos, por isso que não cabe, em princípio, o ANPP para o tráfico de drogas. Mas a pena mínima do tráfico privilegiado é de 1 ano e 8 meses. Em relação, portanto, a esse requisito objetivo, o tráfico privilegiado atende e é possível o oferecimento do acordo de não persecução penal. Compreenderam? E minha terceira aposta em relação a esse tema relaciona-se à ação penal do crime de estelionato. Assim como o acordo de não persecução penal, a Lei Anticrime introduziu o artigo 171, parágrafo 5º no Código Penal, e a ação penal do crime de estelionato, que sempre foi pública incondicionada, passou a ser, em regra, pública condicionada à representação. E novamente se colocou essa discussão na jurisprudência e até na doutrina em relação à retroatividade dessa norma, que passou a exigir a representação da vítima para deflagração da ação penal no crime de estelionato. Mas no estelionato a gente tem um posicionamento consolidado da terceira seção do STJ. A terceira seção falou que essa norma retroage sim, por ser uma norma de natureza híbrida, mas só retroage para aqueles casos em que ainda não houve o oferecimento da denúncia até o dia 23 de janeiro de 2020. Está aqui esse posicionamento consolidado da terceira seção do STJ no HC 610-201, tá? Ainda em relação ao princípio da legalidade, bem rapidamente, porque o nosso tema aqui é bem curtinho, a legalidade também impede a utilização da analogia em prejuízo do acusado. Não podemos usar analogia para prejudicar aquele sujeito. E aí tivemos recentemente 2 questões envolvendo a utilização da analogia. A primeira foi a criminalização da homotransfobia pelo STF, que no julgamento de uma ação direta de inconstitucionalidade por omissão e de um mandado de injunção criminalizou a homotransfobia por analogia à lei do racismo. Isso merece uma crítica do ponto de vista criminal, porque o STF utilizou sim a analogia
para criar uma nova espécie penal. E temos aqui o artigo 16, parágrafo 2º do Estatuto do Desarmamento. De maneira bem breve, vocês sabem que o Estatuto do Desarmamento traz 3 modalidades de arma de fogo, 3 grupos: arma de uso permitido, arma de uso restrito e arma de uso proibido. A lei anticrime trouxe uma alteração no artigo 16 do Estatuto do Desarmamento e a intenção do legislador, inegavelmente, foi aumentar a pena para a arma de fogo de uso proibido, porque até o advento da lei anticrime, tanto a posse ou o porte de arma de fogo, munição e acessório de uso restrito e proibido tinham a mesma pena. E o legislador decidiu agravar a pena das armas de fogo de uso proibido. Só que quando o legislador alterou o caput do artigo 16 para prever aquela pena só para arma de fogo, munição e acessório de uso restrito e criou o parágrafo 2º para fazer o mesmo em relação às armas de fogo de uso proibido, o legislador se esqueceu de tipificar a munição e o acessório de uso proibido. Então, por um equívoco, o legislador apenas tipificou de forma mais gravosa a utilização de arma de fogo de uso proibido. E ele tirou a munição e o acessório de uso proibido que estavam no caput do artigo 16. Com isso, atualmente, a gente tem a atipicidade formal da munição e dos acessórios de arma de fogo de uso proibido. E a gente não pode usar a analogia, como vocês sabem, para criar uma espécie penal. Portanto, atualmente, até que venha uma reforma legislativa que deve vir, mas até que venha essa reforma, a posse ou o porte de munição ou acessório de arma de fogo de uso proibido são formalmente atípicos por um equívoco grosseiro do legislador. Trouxe aqui para a gente relembrar a diferença entre tentativa, crime impossível e desistência voluntária. Vejam, a tentativa está prevista no artigo 14, inciso 2º do Código Penal e diz que, iniciada a execução, o crime não se consuma por uma circunstância alheia à vontade do agente. A pena é reduzida de 1/3 a 2/3. Já o artigo 17 do Código Penal trata do crime impossível e diz que não se pune a tentativa quando, por ineficácia absoluta do meio ou por absoluta impropriedade do objeto, é impossível aquele crime se consumar. E no crime impossível, vocês precisam se relembrar da súmula do STJ, que diz que a existência de câmeras de segurança no interior de estabelecimento comercial não torna, por si só, impossível a consumação do crime. Tá? Existe essa súmula que diz que a existência de câmera de vigilância dentro de supermercados não torna impossível a consumação do crime. Voltando aqui para o nosso slide, a desistência voluntária e o arrependimento eficaz são muito parecidos. Eles acontecem quando o agente voluntariamente desiste de prosseguir na execução, é a desistência voluntária, ou quando o agente voluntariamente impede que o resultado se produza, é o arrependimento eficaz. Nesse caso, o agente só vai responder pelos atos efetivamente praticados. E aqui a gente precisa também fazer uma segunda pausa para diferenciar a tentativa da desistência voluntária. Na tentativa, o agente iniciou a execução e o crime não se consumou por uma circunstância alheia à vontade dele. Já na desistência voluntária, o agente também iniciou a execução e o crime não se consumou por uma questão voluntária do próprio agente. Então, vejam, na tentativa, a gente tem a chamada fórmula de Frank. Na tentativa, o agente quer prosseguir na prática delitiva, mas não pode.
enquanto que na desistência voluntária o agente pode prosseguir na empreitada criminosa, mas não quer. Então a fórmula de Frank diz: se eu quero prosseguir, mas não posso, é tentativa. E se eu posso prosseguir, mas não quero, é desistência voluntária. Memorizem essa fórmula de Frank, que fica muito mais fácil da gente visualizar a prática. A diferença em concreto é que a tentativa é uma causa de diminuição de pena na terceira fase da dosimetria da pena. E já a desistência voluntária não. O agente só vai responder pelos atos até então praticados. Por fim, o arrependimento posterior se verifica nos crimes sem violência ou grave ameaça, em que o agente repara o dano até o recebimento da denúncia. E aí a consequência é a mesma consequência da tentativa. É uma causa de diminuição de pena que reduz a pena de 1/3 a 2/3. Trouxe para vocês aqui agora um slide sobre flagrante preparado. Vejam, a súmula número 145 do STF diz que não há crime quando a preparação do flagrante pela polícia torna impossível a consumação daquele delito. Esse é o chamado flagrante preparado, ou crime de ensaio, ou ainda delito putativo por obra do agente provocador. Então, a súmula do STF é clara, ela fala: se a preparação do flagrante pelo agente policial torna impossível a consumação do crime, não há que se falar em crime. Mas a lei anticrime trouxe 2 alterações, uma na lei de drogas e outra no Estatuto do Desarmamento, que tratam do policial disfarçado. É uma figura nova que está prevista tanto lá na lei de drogas quanto no Estatuto do Desarmamento. Diz esses novos dispositivos em relação ao tráfico de drogas que é aquele que vende ou entrega droga a um agente policial disfarçado quando presentes elementos probatórios razoáveis de conduta criminal pré-existente, pratica sim o crime de tráfico de drogas. De forma similar, diz lá no Estatuto do Desarmamento que responde pelo crime aquele que vende ou entrega arma de fogo, acessório ou munição a um agente policial disfarçado, quando presentes os elementos probatórios razoáveis de conduta criminal pré-existente. Então, o que a gente tem aqui? O legislador trouxe 2 exceções ao entendimento consolidado na súmula 145 do STF, em se tratando de tráfico de drogas e Estatuto do Desarmamento, havendo esses indícios razoáveis de conduta criminal pré-existente, a venda ou a entrega, apenas esses 2 verbos, venda ou entrega, de droga ou arma, agente policial disfarçado, configura, sim, os crimes previstos no artigo 33 da Lei de Drogas, Tráfico de Drogas, e lá no artigo 17 do Estatuto do Desarmamento. Então, são 2 exceções legislativas à súmula número 145. Atenção, que como a prova de vocês é de múltipla escolha, se tiver um anunciado, por exemplo, que diga que a preparação do flagrante pelo policial sempre torna impossível a consumação do crime, a partir do advento da lei anticrime, essa alternativa está errada, em razão do advérbio sempre. Temos essas 2 exceções que vocês acabaram de relembrar aqui comigo, tá certo? Então vamos lá, nosso próximo tópico, reincidência, é só para trazer um julgado para vocês se relembrarem aqui da terceira sessão do STJ. O que disse o STJ nesse julgado? Ele disse que, ainda que o juízo de conhecimento se quede inerte em relação ao reconhecimento da reincidência, pode o juízo da execução reconhecer essa reincidência após o trânsito em julgado. O fundamento do STJ foi simples. O STJ falou que o princípio da individualização da pena incide tanto na fase legislativa quanto na fase de judicial,
do conhecimento e na fase judicial de execução. Então, o juiz da execução pode sim reconhecer a reincidência, porque, em última análise, ele vai estar individualizando aquela conduta. O que vocês têm que se atentar? Com esse julgado, o STJ disse que o juízo da execução pode reconhecer a reincidência que não foi visualizada pelo juízo do conhecimento, mas o reconhecimento dessa reincidência possui efeitos restritos ao âmbito da execução penal. Então, esse reconhecimento da reincidência vai influenciar, por exemplo, no prazo de concessão de progressão de regime ou de livramento condicional, mas não vai aumentar o quantum de pena que foi fixado pelo juízo de conhecimento, porque o quantum de pena já está abarcado pela coisa julgada, então o juízo da execução não pode aumentar a pena em 1/6 em razão do reconhecimento dessa agravante. Também não vai poder, por exemplo, alterar o regime inicial de cumprimento de pena em razão do reconhecimento da reincidência. Os efeitos vão ficar restritos ali ao âmbito da execução. Não vai ter nenhum efeito retroativo à fase de conhecimento. Conseguiram compreender? O STF também tem um entendimento similar. É claro que a Defensoria Pública critica esse entendimento, mas para provas de múltipla escolha, fiquem com o entendimento da terceira seção do STJ, que também havia um entendimento similar do STF. Pois bem, medida de segurança. Trouxe rapidamente para a gente relembrar, medida de segurança é sim uma sanção penal aplicada ao semi-imputável ou ao inimputável. Semi-imputável ou inimputável. E o Código Penal adota o sistema vicariante, também chamado de sistema substitutivo. Não é possível que o juiz aplique de forma cumulativa uma pena e uma medida de segurança. Não. Ou o juiz vai aplicar a pena ou vai aplicar uma medida de segurança. Esse é o sistema vicariante ou substitutivo. A gente não aplica o sistema do duplo binário. Pois bem, temos decisão recente do STJ veiculada no informativo 675, que diz que para o reconhecimento da semi-imputabilidade ou da inimputabilidade é obrigatório, é essencial a instauração do incidente de insanidade mental. O STJ disse que é obrigatória a instauração do incidente. Não basta a análise de laudos médicos pelo magistrado, não basta o pedido da defesa, não basta a concordância do Ministério Público. É obrigatória a instauração do incidente de insanidade mental. Mas o STJ disse também que, como a gente não adota o sistema da prova tarifada, e sim o sistema do livre convencimento do juiz, persuasão racional ou livre convencimento motivado, o juiz não fica restrito à conclusão do perito no laudo pericial. O juiz pode discordar da conclusão do perito, mas para isso ele tem que fundamentar a sua decisão. Então foi isso que o STJ nos disse nesse julgado recente que eu trouxe aqui para vocês. Ainda sobre medida de segurança, trouxe aqui um slide para a gente relembrar o prazo da medida de segurança. Vejam, gente, o Código Penal, no artigo 97, não traz um prazo máximo de duração da medida de segurança. Ao contrário, o artigo 97, parágrafo 1º, diz claramente que tanto a internação quanto o tratamento ambulatorial serão por tempo indeterminado. Então, de acordo com a literalidade do Código Penal, o prazo da medida de segurança é indeterminado. Por outro lado, a Constituição Federal veda a aplicação de penas, sanções em caráter perpétuo. Por essa razão, o STJ editou a súmula 527 para dizer que o tempo de duração da medida de segurança não pode ultrapassar o prazo máximo da pena abstratamente cominada àquele delito. Então, no entender do STJ, o prazo máximo da medida de segurança vai ser o mesmo prazo máximo previsto
em abstrato para a pena combinada àquele delito. E o STF, por sua vez, possui um terceiro entendimento. Entende o STF que o prazo máximo de duração da medida de segurança vai ser o prazo máximo de duração da pena privativa de liberdade previsto no Código Penal. Prazo esse previsto no artigo 75 do Código Penal, que até o advento da lei anticrime era de 30 anos e atualmente é de 40 anos. Então, nós temos esses três entendimentos sobre o prazo máximo de duração da medida de segurança. Prestem bastante atenção na prova para vocês repararem qual entendimento está sendo cobrado pela banca. E aí, por fim, a última questão relacionada à medida de segurança que eu queria trazer para vocês traz o entendimento da terceira sessão do STJ de 2019. O que disse o STJ nesse julgado? Ele disse que cabe ao magistrado, com base na proporcionalidade e na adequação, decidir qual a medida de segurança vai ser mais adequada para aquele sujeito. Se vai ser um tratamento ambulatorial ou se vai ser a medida de internação. Porque, vejam, a interpretação literal do Código Penal diz que, em se tratando de crime punido com pena de reclusão, seria obrigatória a medida de internação, e que, se o crime fosse punido com pena de detenção, o magistrado poderia optar entre a medida de internação e o tratamento ambulatorial. Mas o STJ superou esse entendimento literal para dizer que, ainda que se trate de um crime punido com pena de reclusão, o magistrado, com base na proporcionalidade e na adequação, pode sim aplicar a medida de tratamento ambulatorial. Tá? Então, trouxe esses julgados recentes e essas questões mais delicadas sobre a medida de segurança, porque é um tema que está bastante em voga na Defensoria Pública. Agora vamos trabalhar vamos falar sobre o sursi processual. O que é o sursi processual? Esse instituto despenalizador está previsto no artigo 89 da Lei 9.099. Mas, embora previsto na Lei de Juizados Especiais Criminais, a suspensão condicional do processo não se restringe aos crimes julgados pelo Juizado Especial Criminal. Não, a suspensão condicional do processo se aplica a todo e a qualquer crime cuja pena mínima e não máxima, pena mínima combinada, for igual ou inferior a 1 ano, abrangidos ou não pela lei. Então, vejam, um exemplo clássico do nosso cotidiano é o crime de furto simples, que tem a pena de 1 a 4 anos. E, se tratando de crime de furto simples, é cabível a suspensão condicional do processo, desde que atendidos os requisitos do artigo 89 da Lei 9.099. Então, se atentem em relação à pena mínima combinada ao delito, seja o delito imputado na denúncia, seja uma eventual desclassificação. Por exemplo, vamos supor que o Ministério Público tenha imputado ao acusado na denúncia a prática do crime de furto qualificado. A pena mínima do crime de furto qualificado é de 2 anos, então não cabe a suspensão condicional do processo. Mas vejamos que na sentença o juiz desclassifique para a conduta, o crime de furto simples. Ele retire a qualificadora. Nesse caso, é cabível a suspensão condicional do processo, mesmo após o recebimento da denúncia, mesmo em fase de desclassificação na sentença. E aqui eu trouxe também a súmula 723 do STF, que diz que não se admite a suspensão condicional do processo no crime continuado se a soma da pena mínima da infração mais grave, com aumento mínimo de 1/6, for superior a 1 ano. Então, para a aferição da pena mínima de 1 ano, a gente tem que levar em conta o acréscimo do crime continuado.
Nosso último tópico de revisão de direito penal geral que eu trouxe aqui para discutir com vocês trata da multa penal, porque a gente teve vários julgados sobre multa penal. Gente, a multa penal não se direciona à vítima nem aos seus familiares. A multa penal é direcionada ao fundo penitenciário. Além disso, a multa penal é uma espécie de pena e não cabe execução provisória da pena de multa. É necessário que se aguarde o trânsito em julgado da sentença penal condenatória para que essa multa seja executada, no mesmo sentido da pena restritiva de direitos, que agora a gente tem até uma súmula falando que não cabe execução provisória da pena restritiva de direitos. Pois bem, voltando para a multa, a gente tem que analisar a alteração do artigo 51 do Código Penal, trazida pela Lei Anticrime. Com essa nova redação do artigo 51 do Código Penal, a multa passa a ser executada perante o juízo da vara de execuções penais e não mais na vara de fazenda pública. Então, a multa, apesar de ser uma dívida de valor, cujo inadimplemento não permite a conversão em pena privativa de liberdade, será executada na vara de execuções penais. O STJ, no julgamento de uma ação direta de inconstitucionalidade, disse ainda que a legitimidade prioritária para a execução dessa multa é do próprio Ministério Público e que a Procuradoria de Fazenda Nacional tem apenas a legitimidade subsidiária em caso de inércia do órgão ministerial. Portanto, em regra, a atribuição para executar essa pena de multa é do Ministério Público, apenas de forma subsidiária da Procuradoria da Fazenda. E o órgão com competência para julgar essa execução da pena de multa sempre será a vara de execuções penais. Além disso, a gente teve um outro julgado recente do STJ, que trata da consequência do inadimplemento da pena de multa. O que acontece é que o sujeito não paga a pena de multa, mas, por exemplo, cumpre integralmente a pena privativa de liberdade que lhe foi imposta. Tivemos uma alteração de entendimento da terceira sessão do STJ, bastante prejudicial para os assistidos da Defensoria Pública. O STJ disse que o inadimplemento da pena de multa impede, obsta o reconhecimento da extinção da punibilidade. Então, enquanto aquele sujeito não efetuar o pagamento da multa, ou enquanto essa multa não prescrever, não há que se falar em extinção da punibilidade. Vou aqui trazer o slide para vocês, que diz isso que eu falei. Aqui tem o artigo 51 já com a nova redação. E aqui esse entendimento do STJ nesse RESP 1.785.861. Bom, agora queria falar com vocês um pouquinho sobre o tráfico de drogas. A utilização do privilégio, que está lá no artigo 33, parágrafo 4º da Lei de Drogas, é uma baita tese defensiva. Por quê? Porque a pena mínima do crime de tráfico de drogas, no artigo 33 caput, é de 5 anos. Já a pena mínima do tráfico privilegiado é de 1 ano e 8 meses, se a gente aplicar esse redutor de 2/3. É muita coisa. A redução da pena de 5 anos para 1 ano e 8 meses permite a substituição por pena restritiva de direitos e a fixação de regime inicial aberto, por exemplo. Além disso, que é muito relevante para as provas e para a prática, é que o tráfico privilegiado não é crime hediondo, nem crime equiparado ao hediondo. O Pleno do STF já tinha esse entendimento e agora esse entendimento está previsto na Lei de Execuções Penais, a partir do advento da Lei Anticrime. Então não há qualquer dúvida, o tráfico privilegiado não é crime hediondo e não é crime equiparado ao hediondo. Isso tem muita relevância, em especial
na fase de execução penal, para fins de progressão de regime, concessão de livramento condicional. Então, sempre se atentem em qualquer questão na prova ou em qualquer questão prática no dia a dia de vocês, se atentem para verificar se aquele sujeito faz jus ao privilégio previsto no parágrafo 4º do artigo 33 da Lei de Drogas. E que requisitos são esses? São 4. O réu tem que ser primário, portador de bons antecedentes, não pode se dedicar a atividades criminosas e não pode integrar organização criminosa. Primariedade, bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas e não integrar organização criminosa. E aí a questão que está se colocando na jurisprudência diz respeito à existência de atos infracionais. Se aquele réu, apesar de primário e portador de bons antecedentes, tiver anotações quando menor de 18 anos, isso é o impeditivo para o reconhecimento do tráfico privilegiado? O STF diz que não é impeditivo. O STF fala claramente que as anotações na infância não possuem qualquer relevância na vida adulta. Isso com base no direito ao esquecimento, né, que rege o princípio, o direito internacional da criança e do adolescente, e também o artigo 143 do Estatuto da Criança e do Adolescente trata da questão do sigilo dos adolescentes que respondem a processos infracionais. Então, o STF diz que não é um impeditivo ao reconhecimento do privilégio. O STJ possuía esse mesmo entendimento. Só que, recentemente, o STJ tem mudado o seu posicionamento. E o STJ diz o seguinte, olha, a existência de atos infracionais não afeta a primariedade e também não afeta os bons antecedentes. Então, aquele sujeito pode ter uma ficha gigantesca na infância. Ele vai continuar primário e vai continuar portador de bons antecedentes. Só que o que o STJ falou? Essa extensa ficha criminal na adolescência pode demonstrar, no caso concreto, que aquela pessoa se dedica às atividades criminosas. E aí, com isso, a gente não teria preenchido o terceiro requisito para a concessão do tráfico privilegiado, que é a ausência de dedicação às atividades criminosas. Então, esse tem sido o entendimento mais recente do STJ. De qualquer forma, a primariedade e os bons antecedentes não são afetados, isso é unânime, pela prática de atos infracionais. A divergência é no terceiro requisito, dedicação às atividades criminosas. Ainda em relação ao tráfico de drogas, trouxe aqui um outro slide que tem essa decisão muito boa para a defesa do STF da segunda turma. O STF disse que para fins do tráfico privilegiado existe uma presunção que milita em favor do acusado de que ele preenche os requisitos. Então, é um ônus do Ministério Público comprovar que, naquele caso específico, o acusado não faz jus ao privilégio. Se o Ministério Público não conseguir comprovar isso, a gente tem que presumir que aquele réu faz sim jus a minorante do parágrafo 4º do artigo 33 da Lei de Drogas. E, por fim, em relação ao tráfico, eu trouxe aqui algumas súmulas para a gente se relembrar. A súmula 607 e súmula 587 do STJ dizem que para a incidência da majorante do tráfico transnacional ou do tráfico interestadual, é desnecessária a efetiva transposição de fronteiras. Basta que seja comprovada a inequívoca intenção de realizar esse tráfico interestadual ou esse tráfico transnacional. E a súmula 630 do STJ, que é péssima para a defesa, mas que vocês precisam saber, diz que para a gente reconhecer a incidência da atenuante da confissão nos crimes de tráfico de drogas,
não basta que o sujeito confesse a posse da droga. O sujeito precisa confessar o especial fim de agir relacionado à traficância. É isso que a súmula 630 do STJ fala. Se o sujeito não confessar que estava traficando, que aquela droga se destinava ao tráfico de drogas, o magistrado não vai reconhecer a atenuante da confissão. Trouxe agora para vocês algumas súmulas da Lei Maria da Penha. A súmula 600 do STJ fala claramente que para a configuração de violência doméstica e familiar contra a mulher não se exige a coabitação. Não é necessário que autor e vítima residam na mesma casa. Já a súmula 588 fala que nos crimes ou contravenções contra a mulher no âmbito da violência doméstica praticados com violência ou com grave ameaça, não há que se falar em substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos. Mas atentem-se, só nos casos de crimes e contravenções com violência ou grave ameaça. Sem violência ou grave ameaça, é possível a substituição por penas restritivas de direitos, observando apenas uma restrição que está lá na Lei Maria da Penha, que diz respeito à impossibilidade de substituição única e exclusivamente por penas restritivas de direito relacionadas ao dinheiro. Então, você não pode substituir apenas por pena de cesta básica ou de prestação pecuniária e também não pode aplicar exclusivamente pena de multa. A gente tem que aplicar, por exemplo, uma prestação de serviço à comunidade se o crime ou a contravenção forem praticados sem violência ou grave ameaça. E aí trouxe também a súmula 589, que diz ser inaplicável o princípio da insignificância em casos envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher. Trouxe, por fim, duas súmulas em relação à Lei Maria da Penha, que tratam da inaplicabilidade da suspensão condicional do processo e da transação penal nas hipóteses de delitos submetidos ao rito da Lei Maria da Penha. E a súmula 542, que diz que a ação penal relativa ao crime de lesão corporal resultante de violência doméstica e familiar contra a mulher é pública, incondicionada. A gente não precisava dessas súmulas, porque a conclusão da súmula é inferida diretamente do artigo 41 da Lei Maria da Penha. Esse artigo 41 fala claramente que não se aplicam aos delitos submetidos ao rito da Lei Maria da Penha a Lei 9.099, a Lei de Juizado Especial Criminal. Então, esse artigo já resolve a nossa questão. Não se aplica a Lei 9.099 em nada envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher. E quais são os institutos despenalizadores previstos na Lei 9.099? Transação penal e suspensão condicional do processo. Então, eles não serão aplicados em casos envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, porque o artigo 41 da Lei Maria da Penha afasta a Lei 9.099 na íntegra. Da mesma forma, a ação penal da lesão corporal vai ser sempre pública e incondicionada, porque quem autoriza que a lei penal, que a ação penal nos crimes de lesão corporal leve e lesão corporal culposa seja pública condicionada à representação, é a própria Lei 9.099. E se essa lei não vai ser aplicada, a gente vai para a regra geral do Código Penal, que diz que a ação penal nos crimes de lesão corporal é pública incondicionada. Algumas questõezinhas para a gente fechar o tema de Lei Maria da Penha. O crime de ameaça, previsto no artigo 147 do Código Penal, é de ação penal pública condicionada à representação do ofendido. É assim tanto no Código Penal, como, consequentemente, nos casos envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, porque a Lei Maria da Penha não traz qualquer disposição em sentido contrário. Então, crime de ameaça, ainda que praticado
contra a mulher em situação de violência doméstica e familiar contra a mulher é de ação penal pública condicionada à representação do ofendido. Agora, suponhamos que essa ofendida represente em sede policial e depois se arrependa porque se reconciliou, por exemplo, com seu companheiro. Isso acontece muito na prática. Como que é feita essa retratação do juízo de representação? Ora, o artigo 16 da Lei Maria da Penha fala que é possível o juízo de retratação da representação antes do recebimento da denúncia, desde que o magistrado marque uma audiência especial para esse fim. Então, não basta que a gente peticione por escrito ou que essa vítima compareça ao cartório, ao balcão do cartório, e diga que quer se retratar para que esse juízo de retratação seja realizado. A Lei Maria da Penha exige essa audiência especial para que o juiz possa analisar se essa retratação é, de fato, voluntária. Então, se atentem a essa questão no crime de ameaça, que continua sendo de ação penal pública condicionada à representação e que é possível retratação antes do recebimento da denúncia na audiência designada para esse fim. Como a gente viu, o crime de lesão corporal leve e culposa, em se tratando de violência doméstica e familiar contra a mulher, é de ação penal pública incondicionada. Então, não há que se falar em juízo de retratação e não há que se falar no que vulgarmente a gente vê na retirada do direito de queixa, porque é uma ação penal pública incondicionada que vai depender do Ministério Público. Trouxe aqui 3 decisões recentes sobre o crime de estupro. O STJ disse que não é necessário o contato físico entre o agente e a vítima para a configuração do crime de estupro. O STJ disse também que o mentor intelectual do crime de estupro, aquele que incitou a prática dos atos de estupro, no caso específico era estupro de vulnerável, mas de qualquer sorte, o mentor intelectual desse crime responde sim pelo crime de estupro, até porque, como a gente acabou de ver, não é necessário contato físico entre o agente e a vítima. E eu trouxe um outro julgado do STJ que diz que a irmã da vítima, que naquele caso concreto era agente garantidora, ela pode responder pelo crime de estupro na modalidade comissiva por omissão, porque ela se colocou no dever legal de atuar, mas optou por se omitir. Então, nesse caso, essa irmã que se colocou na posição de garante responde pelo crime de estupro na modalidade comissiva por omissão. Em relação ao crime de roubo, trouxe aqui essa súmula, entendimento é igual ao crime de furto, que diz que o crime se consuma com a inversão da posse do bem, que não é necessário a posse mansa e pacífica, não é necessária a posse desvigiada daquele bem, para que o crime de roubo ou para que o crime de furto se consume, tá? Essa sempre é uma decisão da defesa, a gente fala que o crime não se consumou porque não teve posse mansa e pacífica, mas na jurisprudência é pacífico que basta a inversão da posse. Então, na prática, é muito difícil que a gente tenha um crime de roubo ou um crime de furto tentado. Normalmente, o crime já foi consumado porque já teve essa inversão da posse. Trouxe aqui mais uma vez a questão do crime de estelionato, porque eu acho que esse é um tema muito quente para a prova de vocês. Já caiu recentemente até mesmo na prova da residência da Defensoria Pública. Eu não sei se vocês tiveram acesso a essa prova, mas eu chamo a atenção, porque na prova foi uma pegadinha
que dizia que o crime de estelionato é de ação penal pública condicionada à representação. Cuidado com prova de múltipla escolha, porque o artigo 171, parágrafo 5º do Código Penal, diz que, em regra, o crime de estelionato agora é de ação penal pública condicionada à representação. Mas não é sempre. O próprio parágrafo 5º do artigo 171 traz algumas exceções, alguns casos em que a ação penal é pública incondicionada. Então, cuidado com a forma que a questão é elaborada, para vocês não caírem em pegadinhas elaboradas pelo examinador. A gente já trabalhou essa questão da retroatividade do crime de estelionato no início da nossa aula. Vou passar então para crime contra a honra. Vejam, crime de calúnia e difamação. O artigo 143 do Código Penal diz que o querelado, que antes da sentença se retrata cabalmente da calúnia ou da difamação, fica isento de pena. O STJ analisou recentemente, no dia 3 de março de 2021, a Corte Especial do STJ analisou, no julgamento de uma ação penal originária, um caso similar ao que está previsto no artigo 143. Trata-se do caso envolvendo a ex-vereadora assassinada Marielle Franco e uma desembargadora do Tribunal de Justiça. Nesse caso, essa desembargadora realizou um juízo de retratação e a ex-companheira da Marielle disse que não aceitava essa retratação. Mas o STJ falou que a retratação não pressupõe a aceitação da parte ofendida no âmbito penal. Disse que esse é um ato unilateral do réu, no caso da ré, e, portanto, ela ficou isenta de pena. Tá? Então, o que vocês têm que tirar desse julgado? Que a retratação não é um ato bilateral, ela é um ato unilateral, desde que realizada de forma cabal. E antes da sentença, o réu ficará isento de pena. Então, isso é para calúnia e para difamação. Em relação à injúria, trouxe esse julgado também recente do STJ, que diz que a injúria vai se consumar com ofensa à honra subjetiva de alguém. Então, para a gente ter configurado o crime de injúria, a gente precisa do dolo específico de ofender o interlocutor. Ausente o dolo específico de ofender aquela pessoa, de menosprezar aquela pessoa específica de forma a ofender a sua honra subjetiva, não há que se falar no crime de injúria racial. Nesse caso aqui, que foi julgado pelo STJ, o réu teria injuriado uma terceira pessoa por telefone com outra pessoa. Então, imagine essa situação hipotética. O André liga para o Bruno e comete uma injúria em face do Carlos. Só que o Carlos nem era para ouvir essa conversa. A conversa é entre o André e o Bruno por telefone. Só que nesse caso específico, o Carlos acidentalmente pegou a outra linha do telefone, o ramal do telefone que ficava em outro cômodo, e acabou ouvindo as injúrias proferidas pelo André para o Bruno. Entenderam? Então, nesse caso específico que chegou até o STJ, ele falou que não há que se falar em crime de injúria racial porque o André não teve o dolo específico. A vítima não era o interlocutor na conversa telefônica. Ela acidentalmente tomou conhecimento do teor daquela conversa. O tipo penal em questão exige que a ofensa seja dirigida ao ofendido com a intenção de menosprezá-lo, ofendendo-lhe a honra subjetiva. Então, é isso que entendeu o STJ. Essa é uma baita questão de prova. Pode vir tanto de forma direta, quanto o examinador pode elaborar uma questão grande que confunda o candidato, mas que a resposta esteja nessa ausência de ofensa direta, de dolo específico, de injuriar diretamente a vítima. E aqui, nosso último
Nossa última dica aqui dessa aula de hoje diz respeito ao crime de corrupção de menores. A súmula 500 do STJ é uma súmula ruim para a defesa, mas diz que a configuração do crime de corrupção de menores, previsto no artigo 244b do ECA, independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de um crime formal. Então, o STJ entende que não é necessária a prova de que o adulto corrompeu o menor, por se tratar de um crime formal. Então, gente, era isso que eu queria trabalhar aqui na nossa aula de hoje, trazer alguns temas de direito penal, parte geral, outros de parte especial, alguns temas um pouco mais teóricos, jurisprudência, súmula, decisões que estão sendo discutidas, discussões que estão sendo travadas na Defensoria Pública, para vocês terem tranquilidade. Vocês viram que vocês estão sabendo a matéria, tenham calma, leiam as questões com calma, não caiam em pegadinha, a prova vai estar enorme, então é preciso que vocês tenham muita atenção, façam a prova descansados. Estou torcendo muito por cada um de vocês, tenho certeza que vocês vão se dar muito bem nessa prova e eu espero vocês nas aulas para a segunda fase, na banca de Direito Penal, Processo Penal e Criminologia. Tá bom? Um beijo para todos vocês. Me coloco à disposição de vocês nas redes sociais, principalmente no Instagram, que é mais fácil. Qualquer coisa, fiquem à vontade para me mandar mensagem por lá. E torço muito, de verdade, por cada um de vocês. Um beijo enorme em todos. Uma boa prova. Tenham tranquilidade.